Os próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que a Ofélia tá ali desbuiando tudo lá para o Leonardo, dizendo que de fato a Paula é, e fala que a Paula é uma das mulheres mais cruéis que ela já pôde conhecer na sua vida. Leonardo fica calado, mas começa a ficar muito amargurado porque agora ele está vendo quem de fato é a Paula, e ela, a Ofélia, continua dizendo que foi a mesma Paula aí quem levou ela naquele dia lá na loja para que elas comprassem aquelas roupas, e ficou o tempo todo mostrando para ela aqueles vestidos, dizendo: olha que vestido bonito, olha que óculos bonito, forçando praticamente elas comprar tudo. Ele continua em silêncio, apenas ali muito triste logo depois de estar escutando tudo aquilo, e ela, a Ofélia, continua falando que ela conseguiu ganhar a confiança da Mar, e com tudo isso ali conseguiu também tirar ela, a Ofélia, expulsar ela da casa. A Ofélia não se cala e continua dizendo que não sabe como foi que ela tirou aquele quadro, o que foi que ela fez com aquele quadro da mãe dele, mas que ele pode acreditar que foi ela, a Paula, quem fez isso. O Leonardo, ele começa a ficar ainda mais amargurado a cada palavra que a Ofélia está dizendo, e a Ofélia continua dizendo que ela tem certeza que tudo o que aconteceu naquele dia lá naquela gravação, na apresentação que houve lá na marca, ele tem certeza que foi a Paula que esteve por trás de tudo isso. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele tem que entender que essa gravação, a única pessoa que tinha essa gravação era ele ou não. Ele apenas responde a ela que sim, apenas eles tinham ela. A Ofélia diz a ele para que ele veja aí, e que logo depois ela ainda teve o atrevimento de dar aquele remédio ao papai dele, que por pouco ali ele não foi logo para a cidade de pé junto. Ele fica calado, mas querendo ou não, fica triste e revoltado ao mesmo tempo, e a Ofélia não se cala, continua dizendo que tudo que essa maldita fez foi apenas para ficar livre ali, tanto da Mar e também da Valéria. O Leonardo diz a ela que sim, e que ela pode acreditar que ele também está muito surpreendido logo depois de tudo isso que aconteceu. Ela fica calada e o Leonardo começa a perguntar a ela para que ela diga o que é que ela mais sabe do passado da Paula. A Ofélia logo se levanta toda agoniada e diz que na realidade ela não sabe de nada, porque tudo que ela sabe, a única coisa que ela sabe foi o que disse a ela lá o Mateus. Ele fica calado, ela volta, se senta e diz que se ele quiser saber de mais detalhes, saber de mais alguma coisa, seria muito bom ele falar com o Saul, porém ela já vai advertir ele que acredita que nada disso aí valeria a pena, porque ele vai se machucar ainda mais e que isso não seria bom. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele não vai ganhar exatamente nada, só ali para confirmar as suspeitas que ele tem. O Leonardo, chorando bastante, diz a Ofélia que ela pode acreditar que ele não tinha a menor ideia de quem de fato ali era sua esposa. A Ofélia diz a ele que sim, que entende a parte dele, porque há muitas pessoas que são ali praticamente profissionais para poder enganar e mentir para as pessoas. Ele fica calado e ela continua dizendo que mesmo assim é muito difícil uma pessoa conseguir sustentar, segurar uma mentira ali para todo sempre. A Ofélia diz a ele que espera muito que ele tome uma decisão que seja boa para a vida dele, porque ele é um garoto muito bom. A Ofélia continua dizendo que o único erro que ele teve durante todo esse tempo foi colocar os olhos em gostar e amar uma pessoa ali, uma mulher que não era para ele. Ele responde a ela que sim, que ela tem razão e que acredita que ele agora vai ter que encarar as consequências das decisões que ele tomou durante toda a sua vida. Ela fica calada e ele continua dizendo que foi justamente isso que o papai dele sempre ensinou a eles que eles deveriam fazer. A Ofélia aconselha ele dizendo que ele tem uma vida muito longa pela frente e que sempre vai valer a pena recomeçar, custe o que custar. Ele fica calado e ela diz para que ele olhe para ela mesma e veja ali que logo depois de ela passar por tudo que ela passou, ela sempre conseguiu ali se reerguer novamente. Ele concorda com ela e ela continua dizendo que ele veja que por mais pesado que foi para ela, ela sempre pôde dar um jeitinho ali e conseguiu de fato se levantar. O Leonardo vai se levantando para ir embora, ela puxa ele de volta e pede que por favor, que antes que ele vá, ela quer pedir algo a ele e pede a ele que por favor, que quando ele se for, que ele cuide da sua Mar, por favor. Ele fica calado e ela continua pedindo que especialmente ele fique de olho e cuide da sua filha ali, principalmente por causa da Paula.
Ele fica em silêncio e a Ofélia começa a dizer que ela pode jurar para ele que a filha dela é boa. Ela jura isso para ele. Ele pede a ela que ela fique tranquila, que ela não precisa se preocupar com isso. A Ofélia diz a ele que durante sua vida ela se equivocou bastante ali, mas que ela jamais poderia suportar que qualquer coisa acontecesse com suas filhas. O Leonardo pede a ela que, por favor, que ela fique tranquila, que não se preocupe, porque tudo vai ficar bem. Ela agradece a ele, logo em seguida ele se levanta, faz um carinho na Ofélia e logo depois ele vai embora. A Ofélia, ao ficar sozinha, apenas ela responde: de nada, Leonardo, de nada. A cena logo em seguida muda e vai lá para Valéria, que vem caminhando numa boa. A Camila vem virada na gota serena ali, chamando pela Valéria, e ao chegar perto dela, a Valéria vai dizendo que ela não pode falar agora, não tem tempo, só que a Camila empurra ela dizendo que ela é uma estúpida. A Valéria dá o empurrão de volta nela, pergunta o que é que ela está fazendo, o que é que ela está pensando e que com ela não vai tocar nela. A Camila grita com ela perguntando o porquê que ela continua ali fazendo danos contra eles. Ela tenta até entender do que é que ela está falando, mas a Camila diz para que já basta, que ela se cale agora mesmo, porque ela já sabe o que ela fez com o Arthur. A Valéria diz que ela nunca teve a intenção de machucá-los e ela pode jurar por isso. A Valéria fica apenas olhando para ela e a Camila, revoltada, pergunta a ela como que ela se atreve a se meter com seus dois irmãos e diz a ela que ela é uma cachorra e dá uma sabugada na cara da Valéria. Valéria fica sem reação e a Camila continua dizendo que ela é uma nojenta de uma pessoa. A Valéria, por sua vez, ela continua dizendo que de forma nenhuma foi a intenção dela de querer machucá-los. A Camila continua revoltada, dizendo um monte de coisa com a Valéria, que toda vez tenta explicar para ela, mas a Camila continua gritando, perguntando a ela o que é que de fato ela esperava logo depois que ela quisesse ali se meter com o irmão do seu ex-namorado. A Valéria continua dizendo a ela que jamais ela pensou que as coisas iriam tão longe da forma que foi, e pergunta ela se ela entendeu. A Camila continua dizendo que ela, a Valéria, fez um dano muito grande lá no Arthur, quando ela fez de tudo para separar ele da Priscila, porque ela sim amava ele de verdade. Valéria fica calada e a Camila continua questionando ela como que ela conseguiu chegar tão longe assim. A Valéria diz que o Arthur e ela chegaram a acabar o relacionamento deles dois ali há muito tempo e que o Nicolas não teve nada a ver com isso. Camila fica calada, debochada, querendo sorrir da Valéria, e a Valéria pergunta a ela se ela sabe dizer o porquê que o relacionamento deles dois se acabou, e continua dizendo que o que aconteceu do relacionamento dela se acabar com o Arthur foi todas as brigas, confusões, tudo que havia ali contra as duas famílias. A Camila continua debochando dela, dizendo que entende e que foi muito fácil ela ir se consolar lá com o Nicolas, né? A Valéria começa agora a se revoltar, dizendo a ela que as coisas não foram assim da forma que ela está dizendo e que, quer saber de uma coisa, não está valendo nem a pena ela tentar lhe explicar, porque para começar ela não entenderia. A Camila diz a ela que por fim, agora sim ela tem razão, porque de forma nenhuma ela entenderia e não quer entender nada disso. A Valéria fica até sem saber o que falar, a Camila se revolta, a Valéria levanta a mão, já pensando ali que ela vai dar outra sabugada, mas a Camila diz a ela que ela preste bem atenção, que nunca mais ela chegue perto dos seus irmãos novamente. Valéria sem saber o que fazer e a Camila vai embora.